Já estamos de volta com o Hora Geral e o Hora Geral vai apresentar para o nosso público, o telespectador, o convidado de hoje, que é o Carlos Proietti. Ele é conselheiro tutelar. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Bom recebê-lo aqui no Hora Geral. Bom dia. Bom dia, obrigado pela sua participação. Fiz questão de convidá-lo, até porque quem esteve aqui semana passada foi a nossa amiga a Idalina Xavier. E além da importância do conselheiro tutelar, que ela explicou e você muito rapidamente vai tornar a explicar ao nosso público telespectador, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, me corrija, infantil. Exatamente, Douglas. Ou seja, o Dia Nacional. O que será que nós temos não a comemorar, mas a deflagrar e informar a população da nossa região? Bom dia, Douglas. O dia 18, que é o Dia Nacional de Enfrentamento e Combate ao Abuso Sexual de Menores, ele surgiu como uma lembrança, uma memória trágica de uma menina aos seus 9 anos. Lá no ano de 1973, ela foi sequestrada no dia 18 de maio, foi violentada, espancada e assassinada. É uma fatalidade muito grande, mas que foi o suficiente para mobilizar uma série de pessoas, uma série de entidades de proteção à criança e adolescente para se reunir e discutir essa problemática. De que maneira poderia garantir um crescimento sadio dessas crianças. Então, em memória, a Analice ficou instituído esse dia 18 como uma conscientização, porque o que mais chocou nesse caso foi o fato da família ter se calado. Mesmo com suspeitos indicados, contudo, a família se calou e esses suspeitos ficaram impunes. Agora, eu sei que pode ser uma pergunta difícil para você me responder, mas por que será que sempre com essas datas emblemáticas e figuras que acabam pagando com a própria vida, isso não comove a população, não comove as autoridades? Me corrija, de lá para cá, você falou isso em 73, a gente só vê o crescimento do abuso e a exploração sexual de menores, infantil. Ou seja, o que mais a sociedade ou os órgãos públicos poderiam fazer, no seu entendimento, para que nós não tivéssemos o Dia Nacional de Combate, porque não haveria razão de existir a exploração e o abuso infantil? Então, Douglas, esse é um assunto muito delicado, é um assunto muito velado entre as pessoas. Pouco se discute sobre o abuso sexual, porque sempre parece uma coisa muito distante. Nunca é uma coisa que vai acontecer na minha família, nunca é uma coisa que vai acontecer com o meu vizinho. Então as pessoas não falam, não conversam. Essas campanhas, elas servem muito para conscientizar, para empoderar a sociedade do papel principal. Assim como diz no Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todos, sem exceção de todas as pessoas, de garantir um crescimento saudável das crianças e adolescentes. Então, falta a sociedade participar e entender que ela também tem o seu papel no desenvolvimento dessas crianças. Mesmo que não seja seu filho, não seja relacionado a você, que se souber de qualquer coisa, se qualquer indício que normalmente aparece primeiramente para a família, depois provavelmente para o professor, que está sempre com a criança, mas que se empodere dessa necessidade que a criança tem de denunciar mesmo, porque existem diversos órgãos especializados no tratamento de crianças e adolescentes para minimizar esses danos que acontecem depois da violência, mas precisa da participação popular para que os técnicos possam fazer o trabalho. A participação popular e, em resumo, da própria sociedade. Exatamente. O Carlos Raton, do Diário do Litoral, já a questão de, acho que uns 15 dias, ele fez uma matéria numa edição de domingo, eu não me lembro a data, mas isso não vem ao caso, foi esse mês. Nós conseguimos resgatar essa manchete, e a produção vai colocar no ar, sobre as meninas que são exploradas sexualmente em Santos. Essa foi a reportagem no Diário do Litoral. Mais uma vez eu quero parabenizar. Pode deixar um pouco mais tempo no ar
essa imagem, né? E ali tem um desabafo da Idalina Xavier, que é a conselheira tutelar, assim como você. Ela, menina, disse que não queria mais cheirar cocaína para ter que suportar fazer sexo contra a vontade. Isso acontece no centro de Santos. Proiete, você é conselheiro tutelar de que região? Do centro também, do centro. Junto com a conselheira Idalina. Ah, então você tem, eu quero ver um outro lado com relação ao que acontece no centro. E qual o retrato, qual o diagnóstico que você vê dessas meninas que são exploradas no centro de Santos? Bom, Douglas, essa reportagem que foi lançada, falada pela conselheira Idalina, que é uma excelente conselheira parceira que trabalha lado a lado conosco lá no Conselho do Centro, ela relatou esses fatos para o Carlos Raton por conta de uma problemática muito grande que a gente enfrenta no centro. Que não é de hoje. Que não é de hoje. Já se arrasta há um bom tempo. Sim, com certeza. O grande problema do centro são as atividades, são os atrativos. Porque nós vemos diversos polos de lazer, de cultura espalhados pela nossa cidade, mas com a falta dos trabalhadores que ficam lá no centro diariamente, nos finais de semana não estão, o centro fica completamente deserto, apenas com bares abertos, bares frequentados por pessoas que aparentemente não têm um critério muito elevado para suas companheiras, que acabam pagando bebidas, oferecendo companhia, e até mesmo essas meninas se acabam por fazer amizade com mulheres mais velhas e que acabam, de certa forma, passando valores para essa criança que ainda não estão exatamente corretos para a faixa etária dela. E na falta desse atrativo, na falta desse lazer, na falta da educação, do ensino, elas acabam recorrendo ao que tem naquele cenário de pobreza que é o centro da cidade de Santos. Com certeza. Isso era um motivo de discussão, inclusive, essa reportagem, ela entrou na Câmara dos Vereadores, né? E a partir disso aconteceu uma audiência pública na semana passada para discutir justamente a problemática do centro da cidade. Você estava presente, cara? Estava presente. Que resumo você faz? Foi uma experiência excelente. A respeito de crianças e adolescentes mesmo, foi conversado muito sobre o projeto Alegra Centro, que deveria acontecer com maior frequência. Na realidade não existe mais Alegra Centro, é Tristeza Centro, esse que é o nome correto, que não tem mais o Alegra Centro. Só abrindo um parênteses na sua participação, muitos comerciantes acabaram saindo do centro porque os imóveis que ali poderiam ser utilizados para o comércio, eles não podem ser modificados a sua característica porque a maioria deles são tombados. Então, como é que você vai colocar um aparelho de ar-condicionado? Como é que você vai fazer uma entrada diferente? Não pode mexer, né? Então, não tem um atrativo. Então, hoje não existe mais o Alegra Centro. Hoje é triste centro, essa é a grande realidade. Já para o comércio, que dirá para as pessoas que moram ali. E um outro aspecto, eu queria que você comentasse, é a grande quantidade de cortiços que estão se proliferando, já existiam, mas estão aumentando no centro de Santos. Esse é um outro cenário triste. Sim. Bom, a respeito do centro ainda, o grande problema com a modernidade que os comércios gostariam de aderir, essas dificuldades por ser um patrimônio histórico acaba não tendo um atrativo. Então fica com uma segurança baixa, acaba sendo mesmo aquela atividade de segunda a sexta e essas meninas ficam completamente perdidas. Comentando ainda sobre a questão do cortiço, é muito natural, não sei se o senhor já teve oportunidade de entrar, como acontece com os conselheiros tutelares, de entrar no cortiço e conhecer a realidade, infelizmente é extremamente triste. São casarões antigos, grandes inclusive, porém totalmente subdivididos, com diversas famílias morando lá dentro. Então você pensa que num grande casarão com um quarto que tem uma janela, ele é dividido em 4 para 4 famílias. 3 famílias ficam sem janela, cria um ambiente úmido, quente, difícil, com uma cozinha para todos. Então é natural que essas meninas não queiram ficar em casa e queiram ficar na rua. E apesar de diversas ofertas culturais que acontecem inclusive no centro,
a Praça Mauá sempre tem apresentações, etc. Mas o que eu acredito é que o público-alvo desses projetos, as crianças que precisam dessas atividades culturais ou musicais, não é aquela criança que se inscreve, que liga para o equipamento e se inscreve para o projeto. Não, é aquela criança que vê o projeto acontecendo. Então, muito falou-se também sobre, talvez, como tem por exemplo, aula de música clássica, violoncelo, que tivesse talvez uma apresentação na rua antes. Para aquelas crianças que estão ali enxergarem o artista se apresentando e talvez se identificar com isso e depois, assim, descobrir que acontecem aulas, que as aulas são tais dias da semana e que ela tem a chance de participar. Mas com a divulgação do jeito que acontece atualmente, poucas crianças ficam sabendo, e quando ficam sabendo é uma coisa que você tenta se inscrever hoje, mas as inscrições já se encerraram em fevereiro. Entendi. E que você só tem a chance para agosto. Agora, Proete, hoje como Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual, seria importante a gente falar como que a população pode auxiliar e quais os órgãos que você acredita, no seu entendimento, que poderiam dar um suporte maior. Eu me lembro, inclusive a Darina falou, de alguns programas que existiam na prefeitura e que não existem mais ou foram readequados e na readequação eles acabaram perdendo o seu valor, né? Ou seja, faltam programas, falta o CMDCA cobrar mais da administração e também da promotoria uma eficácia na defesa dessas crianças e dos adolescentes? Bom, Douglas, a sua visão como conselheiro tutelar. Como conselheiro tutelar, eu vejo uma cidade que possui equipamentos para atender essas vítimas e para prevenir, para atender essas vítimas e minimizar os danos causados após a violência. Também nessa audiência pública foi falado do projeto Sentinela. Que não existe mais, não existe mais, mas que era um projeto extremamente eficaz, que possuíam técnicos fazendo rondas pelo centro e conversando com essas meninas que ficavam pela rua, porque a forma de você resgatar essas meninas que já estão nesse caminho, ou então de prevenir que outras entrem nesse caminho, é criando vínculo. Sim. Com certeza não tem outro meio, porque se ela tem um ambiente familiar complicado, se a residência dela é num lugar extremamente difícil e ela recorre à rua para passar o seu tempo, para se divertir, então é na rua que ela vai encontrar vínculo com pessoas boas, através de certos projetos, para ela ter uma perspectiva um pouco maior de vida. Então o projeto Sentinela seria muito interessante de retornar, porque com esses técnicos ficavam de fato fazendo rondas e conversando com as meninas, criando esse vínculo, abrindo oportunidade. Só que mais do que isso, entra também o papel do CMDCA. O CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele reúne pessoas do poder público com pessoas da sociedade civil que são responsáveis por discutir e elaborar os projetos de atendimento. Inclusive, por administrar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um recurso específico somente para programas de assistência à infância. Você tem uma ideia de valor desse fundo, valor mensal ou anual, só para que a gente tenha um entendimento dele? Você tem? Douglas, na minha perspectiva, a última informação que eu tive é que o caixa estaria por volta de 5 milhões. Tá, isso ano, ou esse dinheiro já está disponível? Esse dinheiro está disponível. Então você está falando uma coisa que é pública, ou seja, existe uma quantia, no meu entendimento, mais do que suficiente para que esses programas possam ser implementados e, lógico, dar aí uma atenção à exploração sexual infantil. E o que você fala também é importante, Carlos, a gente não tem esse problema de meninas, de adolescentes que vêm de outras cidades, porque essa é a principal desculpa da maioria dos prefeitos. Tá vendo? Poxa, vai vir gente de fora. Não, nesse caso, está sendo localizado na cidade de Santos, no centro de Santos, porque é ali que elas vivem. E com relação ao cortiço, nós já tivemos há um tempo atrás
fazendo uma reportagem, nós vamos tentar retornar, porque o cortiço é uma situação mais do que precária. Nós somos num cortiço que tinha um único banheiro, tinham mais do que 5 famílias, mais do que 20 pessoas, e eu entrei em um desses quartos que estavam sendo alugados, que fica ali na São Francisco, no centro de Santos, e eu fiquei meio estarrecido, porque a umidade, o cheiro de mofo, e ali na parede, caros e amigos do Hora Geral, eu fiz assim na parede, né, para saber o que saiu de barata. Aquilo não é condição de viver de ninguém, né? Mas o que? É a realidade que nós encontramos no centro. E aí que a discussão deveria ter, porque uma cidade ela não pode ser discutida só na orla. A cidade ela é um todo. São os morros, é a Zona Noroeste, é o centro. Recentemente nós recebemos aqui o Alex Oliva, que é o presidente da Codesp, e um telespectador pelo WhatsApp fez uma pergunta: por que o bairro do Macuco é esquecido? E o bairro do Macuco, como o Estuário, são os bairros mais próximos do maior porto da América Latina. Olha que contrassenso. E aqui não é questão de culpar a Codesp, mas será que não existe ali uma parceria para que esses bairros mais próximos do porto pudessem receber um atrativo, uma melhor infraestrutura em parceria com a cidade, por que não? Você fala do centro, o centro praticamente está abandonado, e nesse abandono quem sofre são as pessoas que também moram no centro. Porque se a gente voltar um pouquinho na história, no começo do século passado, era natural as pessoas morarem mais no centro do que na orla. É o coração da cidade. É o coração da cidade. Então essas características não podem ser mudadas, né? Então essa discussão precisa ser travada e existem secretarias que deveriam dar uma resposta. E você fala uma coisa importante, ou seja, tem o dinheiro, o CMDCA tem uma verba. Então, por que será, e eu não quero cobrar tudo de você, aqui quem deveria estar sentado era o prefeito de Santos, para responder essa indagação. Nós já fizemos vários convites, mas o prefeito está trabalhando demais, ele não consegue arrumar um espaço para vir, ou senão a secretária Rosana Russo, da Assistência Social, que pudesse vir aqui, ou o próprio Edmir, que é o presidente do CMDCA. Agora estou conversando com um conselheiro tutelar, porque, me desculpe, o conselheiro tutelar, no meu entendimento, é igual o vereador. O vereador está na rua, ouvindo a população, e o conselheiro tutelar não só está na rua, como está 24 horas atendendo os pedidos. Então, o seu relato é um relato de uma pessoa que vive diariamente e às vezes não encontra ferramentas para salvar essas meninas ou essas crianças que são exploradas sexualmente, e isso para nós, em pleno século XXI, é o fim, né? Não queremos dizer que com isso não tem alternativa. Então eu queria aproveitar a sua participação para que você pudesse relatar mais o que acontece, para que nós possamos cobrar. Você deve ter ficado preocupado quando você se depara com uma situação dessa, né, Proiete? Não, com certeza, Douglas. Apesar de hoje ser o dia em memória a Ana Alice, lá de 73, a gente precisa lembrar também do caso que aconteceu, que no dia 30 próximo agora completa 4 meses do falecimento da Carla, que também foi brutalmente assassinada e violentada no centro de Santos. Que ainda não tem um desfecho, a gente não sabe. Que ainda não sabemos culpados, infelizmente. Inclusive a mãe dela esteve presente nessa audiência pública. Que aconteceu na Câmara. Sim, que aconteceu. Então, muito fala-se sobre projetos, né? O que poderia acontecer na cidade para atrair essas meninas. E o CMDCA ele tem um papel fundamental nisso. Como o CMDCA ele é um intermediário entre a população e o governo, é de extrema importância a participação popular. Eu gostaria muito de atentar a todas as pessoas que estão assistindo que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ele tem diversos períodos em que qualquer pessoa da sociedade, você esteja representando alguma entidade de assistência, você pode participar desse conselho e fomentar políticas públicas para as nossas crianças, porque é muito importante a gente entender, principalmente, da realidade dessas pessoas que vivem na pele, seja no Macuco, no centro, ou em qualquer outra área que esteja mais vulnerável, entender desse morador o que você acredita que pode acontecer no seu bairro que vai melhorar essa condição. Então, as reuniões elas são abertas a qualquer pessoa
que você vai ter direito à fala, inclusive, e para ter direito a voto, você representa alguma entidade que trabalha com crianças e adolescentes, ou até mesmo da iniciativa privada, você pode ter uma cadeira cativa dentro desse conselho. Inclusive, para propor, para votar projetos para que eles entrem em execução. Então, como eu te comentei sobre o fundo municipal, que ele existe baseado no princípio da prioridade absoluta do Estatuto da Criança, que todas as políticas públicas voltadas à criança e adolescente, elas têm prioridade no orçamento e na execução do poder público. Então, existindo esse órgão que mescla a opinião do poder público com a opinião da sociedade, todo o Conselho, por completo, está aberto para a participação dessas pessoas, para que essas pessoas se unam mesmo e tenham interesse de lançar projetos, ou se por acaso não tem projetos a oferecer, não possui equipamentos necessários para oferecer um projeto, que dê suas ideias, suas perspectivas de atividades e programas que podem acontecer por ali. Excelente. E aonde costumam ter essas reuniões? Essas reuniões elas acontecem na Casa de Participação Comunitária, que atualmente ela está em trânsito, está em mudança. Ficava na Rua Rei Alberto, na ponta da praia, mas agora ela está indo para o centro da cidade. Vou fazer o seguinte, Carlos, eu vou, na realidade não é com você, eu vou entrar em contato com o Edmir para que ele nos informe, porque o Hora Geral, ele é também um programa de utilidade pública, para a gente poder comentar essas reuniões. Eu acho muito importante, porque eu fico triste pelo que aconteceu em 73 e que vem acontecendo com algumas meninas tão jovens, mas nós temos, como você falou, temos dinheiro no fundo, existem projetos que deram certo, a gente só precisa efetivar tudo isso, né? Eu fico pensando assim, nós somos uma região tão próspera e que às vezes o alto índice que existe de falta de segurança tem reflexo no usuário de droga, tem reflexo nesse abuso, tem reflexo nessa falta de políticas públicas que poderiam melhorar a nossa qualidade de vida. Um grande número de desempregados na região é a falta de políticas que possa qualificar a mão de obra desse trabalhador para que ele possa estar competindo no mercado de trabalho. Você vê que a data de hoje, uma data tão emblemática, também carece de políticas públicas e de iniciativa para que ela possa surtir resultado. Talvez, eu não tenho dúvida disso, muitas dessas meninas que são abusadas, de repente poderiam entrar para fazer um curso de medicina, para talvez música, ou seja, faltam para elas uma perspectiva de vida, e isso, esses programas poderiam aí estar dando essa oportunidade, incentivando. Nós estamos conversando com o conselheiro tutelar, o Carlos Proietti, aqui no Hora Geral. Tem perguntas dos nossos telespectadores e o Carlos vai responder para o nosso telespectador. O Júlio Souza, da Vila Matias, em Santos. Como faço para ser um conselheiro tutelar? O Júlio, o Carlos. Oi, Júlio, bom dia. Bom, o processo de eleição do conselho tutelar, a última vez que aconteceu foi em 2015, e para acontecer agora de 4 em 4 anos. A próxima eleição vai ser em 2019. E o processo, ele tem os seguintes passos. A primeira coisa que você precisa fazer é comprovar que você tem alguma experiência em trabalho de alguma entidade que atua com a criança e adolescentes. Ou no caso, se você for advogado, que você já tenha atuado na vara da família, em alguns casos, durante 2 anos. A partir daí, é feita a primeira seleção com as pessoas que têm essa experiência comprovada e nós partimos para uma prova escrita, como se fosse um concurso, né, com uma nota de corte a respeito do Estatuto da Criança e Adolescente. Todos os princípios da criança e adolescente, do ECA, né, as leis, como funciona o Conselho Tutelar em si também. E passado essa prova, são excluídos alguns candidatos que não atingem essa nota, e a partir da nota de corte nós vamos para a eleição direta, que eu diria que é a eleição mais democrática que existe, porque é uma eleição que não é obrigatória, então você não precisa passar o candidato para quem vai votar, você precisa cativar com a ideia e tirá-lo de sua casa naquele dia para votar
em você. No caso de Santos, a gente fala de 3 conselhos tutelares, que os conselhos eles são divididos por território. Então, Santos, como tem 3 conselhos, você pode votar em até 3 candidatos em um único voto. Então, você seleciona 3 candidatos diferentes. E um outro aspecto que eu acho importante, uma baixa procura por parte da população na hora de eleger os seus conselheiros tutelares. Deveria ter uma participação maior da população. Com certeza. Nas eleições normais, que a gente costuma ter por volta de 350 mil votos, sim, mais ou menos, na última eleição do Conselho Tutelar foram 8 mil votantes. Muito pouco. Infelizmente. Mais perguntas aqui, Proietti, do nosso telespectador. A Vilma da Encruzilhada. Na sua opinião, qual seria a solução mais eficaz para acabar com esse problema da exploração sexual de menores? Além dos projetos que a gente comentou, né? A Vilma quer saber. Vilma, bom, a maneira mais eficaz da gente acabar com esses casos de exploração sexual é através do vínculo e da atenção que a gente pode dar às crianças e adolescentes que estão por perto. Somente através do vínculo que essas crianças elas podem entender que existe uma coisa, uma vida além daquilo. Você conversar com uma menina, principalmente quando ela está no conselho tutelar, entender a perspectiva dela de que aos 13 anos de idade ela já consegue ganhar R$150 por dia, é muito difícil mudar essa mentalidade. Mas eu acredito que através de cultura, através de lazer, principalmente, que é o que ela mais precisa nessa idade, e de conhecimento, com certeza ela vai se sentir atraída por outra forma de trabalho. Lógico. E ela vai ter uma vida muito melhor. Rapidamente, tem mais uma pergunta, estamos quase chegando no final do Hora Geral. A Márcia do Boqueirão, é atribuição do conselheiro tutelar resolver conflitos entre alunos dentro de escola? Márcia. Oi, Márcia. Bom, o papel do conselho tutelar é atuar com medidas protetivas. Então, no caso específico da escola, quando são casos de agressão, de violência, entre alunos inclusive, o ideal é que seja acionada a segurança pública. O conselho tutelar, infelizmente, ele não dispõe de maneiras de cessar uma briga, por exemplo, agressores. Mas esse caso deve ser imediatamente enviado ao conselho tutelar pela administração da escola, para que, assim, com o caso em mãos, o conselho possa convocar a família desse aluno, entender um pouco mais dessa realidade, por que esse aluno está sendo tão agressivo e, inclusive, inscrevê-los em alguns projetos e programas da prefeitura que ele pode acabar passando por psicólogos, tendo avaliação, para entender o porquê desse comportamento e como melhorar. Ô, Carlos, vou pedir só a sua licença, temos que chamar os aniversariantes desta quinta-feira. Vamos lá, os aniversariantes de hoje, produção? Vamos? Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. E se você completa mais um ano de vida, também parabéns, felicidades e muita saúde. Quero agradecer aqui o Carlos Proietti por ter participado aqui do Hora Geral. Muito rapidamente, um telefone do Conselho Tutelar para que a população possa entrar em contato. Posso pegar? É o celular que você disse? O plantão, só um instante. O Carlos Proietti é conselheiro tutelar e participou aqui no Hora Geral, conversando com o nosso público telespectador. E você pode ver a representação logo mais às 4 horas da tarde. Nós vamos colocar nas redes sociais, Carlos, o telefone e depois você vai passar. O meu telespectador vai... Pode, diz que sim. Disque 100 Direitos Humanos. Tem o Disque 100 Direitos Humanos e nós vamos colocar depois no site do Hora Geral o telefone para que você possa participar, tá certo? Vem aí o Bom Dia Baixada. Um abraço forte para você. Tchau, tchau.